Por que você insiste no Brasil se do ladinho, na fronteira, nós temos o paraíso, a Suíça da América Latina? Faz sentido insistir no país do futuro se o presente é o Paraguai? É esse mantra que as assessorias que vendem residência e cédula paraguaia estão aí falando por aí. E sobre isso que falaremos nesse vídeo. Fica aí no Paraguai, seu lixo bolsonarista, meu Deus do céu. Esse vídeo tem o apoio de Brascâmbios, o melhor câmbio, a melhor cotação com comodidade. Você entrega em Pix, em real e recebe em Guarani ou em dólar em espécie. Entrega eletronicamente e recebe em espécie delivery onde você estiver, aqui em Ciudad del Este, em Assunção, em Pedro Juan Caballero, em Encarnação, tá presente aí pelo Paraguai todo. Além disso, agora a Brascâmbios tem uma irmã, a Braspay. É excelente para você que tem o seu negócio, faz as suas vendas, e-commerce ou propriamente pessoa física. Você faz as suas cobranças diretamente pela plataforma da Braspay, recebe em Pix na hora, recebe também em crédito, cartão de crédito parcelado, recebe o valor cheio em D+1. E isso tudo com condições especiais para quem clicar aqui na descrição e ser um parceiro ali da Braspay, uma irmã que nasce e já nasce para abalar o mercado e te entregar a melhor solução quando o assunto é cobrança dos seus clientes. Este é o canal Simplificando o Paraguai. Verifique a sua inscrição no canal, deixa aquele likeão que ajuda muito o conteúdo aí mais pra frente. E depois de ouvir o que eu tenho a dizer, deixe o seu comentário para participar ativamente aqui do canal. Além disso, temos a comunidade gratuita. Vai aparecer o QR Code por aí, edição, para você entrar. Lá tem conteúdos exclusivos. Nós temos um encontro online para bater papo, troca de network, uma comunidade viva. E teremos o aulão contábil, tira dúvidas com contador paraguaio. E ele é exclusivo para quem estiver na comunidade. Entre agora mesmo e vamos para o vídeo. Você já ouviu esse termo que eu falei no início do vídeo? Paraguai é a nova Suíça, é a Suíça da América Latina, é o paraíso na terra, é o país da prosperidade, ali nada dá errado, tudo dá certo. Você já ouviu isso? Se você já ouviu, deixa aqui nos comentários. Mas se você já ouviu essa frase antes, e pior que ouvir, você acreditou nessa frase, porque ouvir não tem problema, nós todos, né, temos dois ouvidos, então ouvimos muita coisa, mas não necessariamente acreditamos em tudo que ouvimos. E se você acreditou nessa frase, para! E deixa de acreditar agora. Eu recebi um comentário em um dos vídeos, no vídeo intitulado Isso é Bizarro no Paraguai, em que nós falamos sobre uma questão que afeta muito o Paraguai. Não vou dar spoiler aqui, se você não viu o vídeo, entre aqui no card que eu vou deixar aqui, clique lá para veja depois desse. Primeiro vê esse, depois vê aquele. Então o título o vídeo intitulado Isso é Bizarro no Paraguai, teve muitos comentários. E um deles eu vou ler aqui e a edição, a produção vai colocar aí, aqui do lado, enfim, onde der a produção, que falou assim, ó. Como eu comentei um problema do Paraguai, a pessoa comentou isso de forma irônica. Pensei que era a Suíça da América Latina. Engraçado que o arroba dele é o super sincero. E aí, depois, claro, teve várias respostas ali minha, né? E até minha, vou dizer, do canal e até propriamente das pessoas que acompanham o canal. Daí eu falei que ele estava sendo... A gente tinha dado algumas respostadas para ele, porque entendeu que era uma ironia, e eu falei que ninguém pensava que o Paraguai era uma Suíça da América Latina, e ele complementou. Você achar que ninguém foi pensando isso, ou seja, que ninguém veio ao Paraguai pensando que o Paraguai é uma Suíça, é que me parece idiotice. Tem até reportagem das pessoas declarando isso em TV do exterior. Certamente você viu, quando ele fala você sou eu. Então, eu vi uma pessoa falando isso em uma matéria. Se tem mais, me corrija aqui nos comentários, mas eu vi isso acontecer uma vez e vejo muito falar de boca de quem vende assessoria, porque aí é aquilo, a pessoa está falando como interessada em te vender uma Suíça na América Latina, porque ela vai te vender a documentação.
Então, aí não é que ela acredite naquilo, mas ela fala aquilo como marketing, certo? Mas da boca de quem acredita, eu vi isso em uma matéria, se não me engano é da BBC, que falou sobre isso, e é isso que eu quero desmistificar. Na verdade, se você assistir os meus vídeos anteriores, os vídeos aqui do nosso canal, que nós produzimos aqui anteriormente, eu sozinho ou eu com a minha esposa, você vai perceber que nunca foi dito algo nesse sentido e que muito do que a gente fala aqui, muito do que a realidade que a gente traz sobre a nossa vivência de quase 7 meses no Paraguai é ao contrário disso. É uma terra que tem muitas oportunidades para quem tem uma visão de águia e consegue enxergar muitas oportunidades em várias áreas, mas, por óbvio, que não é uma Suíça na América Latina, tem uma série de problemas estruturais, tem uma série de avanços que vão ter que ser feitos para que realmente fique um país cada vez melhor. Isso é natural, né? Não temos uma sociedade pronta nem nos países, entre aspas, dito de primeiro mundo, quem dirá nos países da América Latina. Então, super sincero, toma atento, rapaz, que não tem nada a ver com o que você está falando aí, tá bom? E nesse mesmo vídeo, e esse vídeo aqui, eu ainda não tenho um nome para ele, para esse quadro, vamos dizer como se fosse um quadro. Se você tem sugestão, põe aqui no comentário. Mas seria tipo assim, resenha do Simplificando, papo furado do Simplificando, sei lá. Pensa o nome melhor que eu aí, coloca nos comentários, porque o que eu vou fazer aqui? Pegar os melhores comentários dos últimos vídeos, ler aqui rapidamente e resenhar, conversar sobre eles, e também estimular que você faça o seu comentário aqui para que numa próxima o seu comentário esteja sendo lido aqui para ser uma conversa ativa nossa, tá? Então eu vou seguir por vídeo. Isso é bizarro no Paraguai, que eu falei sobre um problema do Paraguai. E aí um paraguaio comentou, e eu gosto muito quando paraguaios comentam aqui, e comentou em espanhol, né? Em castelhano. Realmente é uma porquice a atuação da Patrulha Caminera no Paraguai, que é como se fosse a PRF, a Patrulha Caminera. Isso nas palavras do Francisco Gadea. Então, até ele colocou assim, não acredite que só os estrangeiros são forçados a pagar por suborno. Os paraguaios também, e é toda uma questão institucional quando o tema é suborno aqui no Paraguai. Eu vou falando e vai aparecendo a mensagem aí na tela. Aí nesse mesmo vídeo, o João Paulo disse, só um erro no vídeo, no Paraguai infelizmente a maioria dos servidores públicos são corruptos, não se faz nada sem pagar propina, ou se fizer demora muito mais, agora a polícia é terrível, qualquer oportunidade eles querem propina. Caminera então, basta ver a placa do Brasil e já te param para extorquir você. João Paulo, obrigado pelo comentário, eu não concordo, eu acho que a maioria é honesta, mas realmente a gente vê e ouve com frequência essas questões de problema envolvendo isso, e aí nós temos os comentários a seguir que comprovam isso que está dizendo, né? Viajei ao Paraguai por 10 dias, essa mensagem do Gustavo Alves. Para conhecer em abril, fui parado 3 vezes nas estradas, em todo fui muito bem abordado, pedindo os documentos meus do carro alugado, me liberaram. Não tocaram dinheiro, mas que estavam esperando. Ah, isso estavam. Será, Gustavo, você sentiu essa energia pelo seu dinheiro? Pode ser que sim, né? Você está falando. Mac Ultra, acontece com um amigo meu, o policial intimidou ele no carro com a esposa, ele abriu a carteira, o policial meteu a mão, pegou a carteira dele e pegou todo o dinheiro, foi algo bem agressivo. Ele pegou o ódio do Paraguai e nunca mais pisa aqui, é empresário e poderia investir aqui. O país só perde com isso, imagem da polícia paraguaia é péssima, governo tem que combater isso urgente. Foi uma das questões que eu falei naquele vídeo, a força institucional que tem que ter para combater esse e outros problemas. Aí a verdade. Na semana passada aconteceu comigo, mas vou falar que as propinas às vezes beneficia muito. Olha esse aí, já tá entrando na cultura e a verdade, isso tá falando não é verdade. Quer dizer, é verdade, mas não deveria ser. Eu estava andando na ruta, né, que é na rodovia, com o meu carro, e a polícia caminhoneira me abordou. Estava com algumas irregularidades. Como eu tenho a CNH Paraguai, eles falaram que ia me dar uma multa de 1.200.000 guaranis, cerca de R$1.000. Mais pontos na carteira. Aí minha esposa deu uma chorada, o oficial falou que se eu desse 700.000 guaranis, cerca de R$600, 550, eles me liberariam. Achei que paguei a propina e fiquei de boa. Olha o tipo do comentário. Ô, meu amigo, me ajuda a te ajudar aí. Aí eu falei qual que era a irregularidade, né? Ele falou assim, tava com o farol apagado e meu filho no banco da frente com a minha esposa. Que isso, aí você me quebra, pô.
Hein? Aí depois o Christian, no outro vídeo que é intitulado A Mídia Brasileira Fala sobre o Paraguai, um paraguaio também colocou aqui, ó, em castelhano, mas eu vou traduzir, tradução livre. Muitos brasileiros desde sempre falaram mal do Paraguai e se acreditavam superiores. Obviamente que os brasileiros são culpados por difundir essas ideias, aquela palavra com R. Eu cresci vendo canais brasileiros e sempre nos menosprezaram. É impactante que os brasileiros são os primeiros a chorar quando recebem um comentário, aquela palavra com R, mas muitos deles são aquela palavra com R com os países vizinhos, especialmente com o Paraguai. Ele falou isso quando eu falei o que a mídia brasileira fala sobre o Paraguai, que a Globo, a BBC estavam ironizando aí a corrente migratória que estava tendo para o Paraguai, dizendo que era uma coisa política, uma coisa de bolsonarista e tal. E até tem um comentário aqui no final que dá esse entendimento, quer dizer, a mídia falou isso, ironizou e isso já chegou nas pessoas. Eu vou falar aqui e vou mostrar um comentário que é bem esse teor. Agora, Christian, não são a maioria dos brasileiros que tem essa visão, assim como eu sei que não são a maioria dos paraguaios que também tem essa visão da palavra com R para com os brasileiros, principalmente os brasileiros negros como eu. Não é isso que eu sinto no dia a dia no Paraguai, não é isso que os paraguaios sentem no dia a dia quando vão até Foz do Iguaçu, por exemplo, a fronteira aqui. Então, não tenha isso aí como maioria não, tá ok? Tire essa dor do seu coração, meu amigo, não é a maioria. A minoria sempre vai ter os idiotas, os ignorantes. Infelizmente, essa é a sociedade que a gente vive e a internet dá mais luz para isso. Sempre existiu, mas a internet dá mais luz para isso. No mesmo vídeo, o Play Games disse: se a Globo Lixo fala mal do Paraguai, então o Paraguai deve ser ótimo. Concordo! Se a Globo diz para ir para a esquerda, você vai para a direita. Flávio disse: vídeos são ótimos e a comunidade é incrível. Obrigado por seu empenho, grato a tudo que faz. Valeu, obrigado. E propaganda gratuita da comunidade. Entre hoje mesmo, entre agora. E aí no outro vídeo, por que o Zé Delivery desistiu do Paraguai? Comentou lá a Jurema: gostei, se mudar de país é difícil, quando não se planeja, quando não se pesquisa. Já morei em outros países e acho super importante este apoio. Essas dicas de quem está há mais tempo no lugar. Parabéns por informar. Esse é o intuito do canal. Nós temos aqui a nossa vivência, viemos aqui ousar no Paraguai, mas com uma segurança, ou seja, com uma renda que vem do Brasil, com um trabalho online. Então é uma ousadia controlada e na medida que a gente vai vivendo, vai experienciando, a gente coloca aqui as nossas experiências no canal para ajudar você que está pensando em morar no Paraguai ou investir, tá ok? Neste mesmo vídeo comentou lá no vídeo do porquê o Zé Delivery desistiu do Paraguai, comentou o Mac Ultra. Sugestão de vídeo: qualidade dos imóveis no Paraguai. Tem muito brasileiro desinformado e outras que dizem que imóvel é barato, mas não tocam no assunto da má qualidade construtiva, infiltração, que é bem comum, e nem ligam, e péssima aplicação dos acabamentos. Tem muitos elementos na foto que parecem materiais nobres, caros e na verdade são de plástico chinês. Também já começa a ter atrasos consideráveis nas entregas de apartamento. Mac Ultra, vou pesquisar e vou trazer isso, mais de experiência empírica de viver aqui no Paraguai, eu posso dizer que você tem razão. O vídeo Residência no Paraguai teve o comentário do Luiz. Parabéns pela informação, obrigado, Luiz. Recomendo a todos que na hora da entrega dos documentos no multirão de imigração ou em outros locais usem tradutor dos idiomas português e espanhol pelo celular. Isso facilitará bastante a comunicação entre as partes. Boa sorte a todos e que Deus esteja conosco, amém. E realmente, se você não domina o espanhol ou se você não arranha o portunhol, é bom você estar com o Googlezinho tradutor ali e vai fazendo na hora que vai. Você quer que eu faça um vídeo sobre Migramóvel? Deixa aqui nos comentários. No mesmo vídeo, o Fábio falou: ficou muito bem explicado, Arthur, acho que vou fazer da minha esposa e do meu filho sozinho para ver como que é. Faça, mas olha, se pudesse te dar uma dica, seria: não faça do seu filho, faça da sua esposa. Muitos colégios aceitam os filhos sem a documentação paraguaia, isso traria um custo a mais para você e seria mais prudente você fazer primeiro da sua esposa, se ambientar, ficar um ano e tal, e daí fazer do seu filho, tá? Mas aí é com você, né? Só uma sugestão. Conselho, se não fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas eu dou um monte de conselho aqui, então não posso falar isso. Paraguai virou inimigo do Bitcoin? Esse foi um dos vídeos que eu fiz aqui. E o Daniel colocou:
Perguntei ao ChatGPT se essa normativa se aplica só a quem se usa a cédula paraguaia e é residente fiscal do Paraguai, ou se aplica a quem utiliza de outra nacionalidade ou residência, e também é residente fiscal no Paraguai. E aí o ChatGPT deu a resposta que o fato determinante é a residência fiscal da pessoa. Ô Fábio, se você tem a residência no Paraguai e a cédula no Paraguai e abre uma conta numa corretora de criptoativos aí para comprar Bitcoin, por exemplo, você para o Paraguai vai ser considerado residente fiscal no Paraguai, porque você tem a residência no Paraguai. Então se você abriu com a cédula, você vai ter sim que cumprir as normativas que o Paraguai baixou sobre criptoativos dentro daquela movimentação em dólar que eu falei naquele vídeo. Você é adepto dos criptoativos, gosta disso? Veja aquele vídeo, então veja o vídeo Paraguai virou inimigo do Bitcoin, interrogação, que lá eu trago as normas, o que mudou e como pode ficar essa situação no futuro. Nesse mesmo vídeo, o Gene Rincon disse: parabéns pelos vídeos, suas explicações são ótimas, linguagem simples e direta, um forte abraço. Um abraço. Eu não leio aqui os elogios só para ficar me vangloriando, não é por isso. É porque às vezes a gente lê hater, né, como eu vou ler abaixo, agora no próximo os comentários, mas fica ruim se você só ler o hater. Então, e também é uma forma de agradecer quem está na sintonia, quem está aí assistindo os vídeos, tá? Então por isso eu leio também os elogios. E aí no vídeo, quando mudei para o Paraguai há 6 meses, que é o último vídeo que saiu, o Vitor Yamazaki. Top, irmão, parabéns pelo vídeo, super interessante. Você nos passou segurança e grandeza e nos informar sobre o Paraguai. Muito bem explanado, com certeza. Vídeo muito top, vou te seguir, já me inscrevi no canal e vou deixar um mega like, pois muito YouTube fica maquiando a realidade mostrando interesse oculto. É isso mesmo. Por isso o título desse vídeo é provocativo, porque aqui no canal no Simplificando Paraguai nós não maquiamos. Nós pegamos uma água com sabão, passamos no rosto e tiramos toda a maquiagem. É bom? É. Tem oportunidade? Tem. O futuro do Brasil, como faz o L ganhando aí essa próxima eleição, é incerto e tenebroso? É. Então, o Paraguai é uma opção, especialmente se você ficar na fronteira, porque aí você pode ter o melhor do Paraguai, o melhor, por exemplo, de Foz do Iguaçu, que é uma cidade linda, maravilhosa e também com oportunidade. O seu europaisagismo, no mesmo vídeo, quando mudei para o Paraguai há 6 meses, disse, e ele sempre comenta aqui: meu amigo, obrigado pela força, sempre quando eu leio as suas mensagens, eu leio sempre, elas nos motivam a continuar fazendo conteúdo, tá? Muito obrigado pela sua educação, pela sua contribuição no canal, e colocou aqui: parabéns pelas informações, Arthur, sem dúvida faz o diferencial entre os demais influenciadores. Aí, a Vilma Santos colocou nesse mesmo vídeo: muito bom seu vídeo, também tive a ideia de fábrica de gelo, risos. Aí eu perguntei pra ela, né, porque que ela desistiu, ela acabou não respondendo, mas o PH Zootecnista disse aqui: boa tarde, poderia me dizer por que desistiu da fábrica de gelo? Estou pensando em ir para o Paraguai e fábrica de gelo era uma ideia, então gostaria de saber melhor o motivo por que não deu certo. Fique no aguardo, obrigado, que Deus te abençoe, amém. Eu falei que não, na verdade não falei que não deu certo, falei que desisti da ideia, porque ao estar no Paraguai por mais tempo, ao conhecer a cultura, pude perceber que por mais que fosse quente, a galera gosta da cervejinha e também do tereré que vai gelo, muitas distribuidoras fabricam o seu próprio gelo. E isso foi dito por alguns que eu conversei e pesquisei, que era o motivo de não haver tantas fábricas. E isso me deu a insegurança de ser um negócio não tão lucrativo, não tão escalável, e eu arquivei a ideia, certo? Mas o PH Zootecnista, de repente posso estar errado. Muito boa sorte se você for seguir nesse caminho, tá? E por último, uma mensagem de um hater. Olha o que ele falou aqui. O JJ Gan 6427. Fica aí no Paraguai, seu lixo bolsonarista. Meu Deus do céu. É isso que eu falo, ó. Esse tipo de mensagem é decorrente do que a mídia fez com o Paraguai. A BBC, a Globo, colocaram lá ironizando pessoas, entrevistaram pessoas que falaram que iam para o Paraguai para vender coisa no sinaleiro, pessoas que, vamos dizer assim, não tinham colchão financeiro para vir para o Paraguai e mesmo assim insistiriam, como se fosse uma ilusão e como se fosse uma opção meramente política. Isso tem reflexo quando a gente vê esse tipo de comentário, ou seja, a mídia chegou nesse idiota aqui, esse idiota veio até o vídeo e comentou isso: lixo bolsonarista, não sei o que lá, como se uma decisão tivesse a ver por gostar ou não do Bolsonaro, por ser ou não bolsonarista. Óbvio
que se você acha que os rumos financeiros, ou os rumos econômicos, melhor dizendo, do seu país, o Brasil, está num caminho ruim, e se o Nove Dedos ganhar vai ficar pior ainda, é óbvio que você vai procurar uma alternativa para isso. E o Paraguai é sim uma alternativa. Chora você, JJGAM6427, fica você aí, que eu tenho certeza que é um amargurado, tá bom? Nem o nome tem, né? Nem o nome ele tem, nem a cara, porque colocou um cachorrinho aí, ó, vai aparecer aí. Bota a cara aí, rapaz! Tá bom? E por esse vídeo é isso. Deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, entra na comunidade, todo aquele roteiro que eu sempre falo e valeu!